Ô, Carla, você tem boa memória? Não sei, não lembro. Não lembro. Engraçadona. Felipe, você tem boa memória? Ah, mais pra coisas antigas que pra novas, eu admito. Entendi. Não, porque tem gente que tem boa memória que impressiona, né? Quando eu era garoto, eu me impressionava com um parente da minha mãe que sabia, lembrava todas as placas de carro que meu pai teve desde que começou a dirigir. Uau. Nossa, Meu pai devia ter nessa Neves, época. assim. Aliás, exemplo ótimo. Exemplo Neves, o que é aquilo? Ele sabe memória de elefante. Sabe Aquela placa amarela ainda, né? A placa amarela. E o Milton Neves sabe a escalação de todos os times, sabe quanto foram os placares, se estava chovendo, se não estava chovendo. É uma coisa é invejável, é admirável. Ele não acerta um placar, mas a memória é para trás, não é para frente. É que para frente ele é ruim, para trás ele é bom. Tem um americano chamado Alex Mullen, que ele bateu um recorde, ele memorizou a sequência de todas as cartas de um baralho em 21 segundos. Não é brincadeira. Então, já imaginou se todo mundo tivesse essa memória? Se tivesse todo mundo com essa memória, por exemplo, a Constituição brasileira não precisaria ser escrita, ela podia ser oral, né? Podia ser oral. Aí ia passar de pai para filho. Como quem conta história infantil, fala artigo 1º, artigo 2º. Só que é impossível, ninguém tem essa memória, um país inteiro não pode ter essa memória, as constituições são escritas. Até para que a gente não corra o risco de alguém dizer que não lembra. Eu não lembro do que está ali. Não tem negócio de lembrar. Está escrito. A Constituição é um texto feito para que todos sigam, por isso ela está escrita, ela não pertence a ninguém, ela não é propriedade de ninguém e ela é a segurança do povo, ela é a nossa segurança. E por que ela é a nossa segurança? Porque ali está dito o que deve ser feito. E está escrito, não tem que lembrar. Com base nela, as pessoas escreveram um conjunto de leis para definir, entre outras coisas, o que acontece se alguém decide quebrar a Constituição. Não está escrito na Constituição, né, o que fazer se for quebrada a Constituição, mas tem lá várias leis, códigos, etc., para quem quebra a Constituição, né, as punições. E um país vai bem quando as instituições sabem o que fazer se alguém resolve quebrar a Constituição. Aí é que você sabe que você está num país maduro. Então hoje é 21 de abril, né? Morte de Tiradentes. O Tiradentes se tornou um símbolo da luta pela liberdade. E hoje, no dia da liberdade, a gente acorda mais aliviado depois de uma sequência de fatos que não enchem a gente de orgulho, não. O que aconteceu? Todo mundo acompanhou no domingo o presidente da República comparecendo a uma manifestação onde tinha o que lá? Cartaz liberticida, cartaz pedindo a volta do regime militar, cartaz pedindo um novo AI-5, cartaz pedindo o fechamento do STF, gritando fora Maia. E ele, só de estar lá, só de ir, ele empresta legitimidade para tudo que está ali, né? E o que ele fez diante desse grupo restrito de vivandeiras, mas mais importante do que esse grupo miúdo, o Schiller lembrou ontem, é um grupo miúdo, tem maluco para tudo, e são poucos, mas e o imenso mar de seguidores dele nas redes sociais que viram o discurso dele, viram o presidente repreendendo as pessoas, viram o presidente pedindo para baixar os cartazes liberticidas e levantar um grito a favor da liberdade, viram o presidente defender a independência e a harmonia entre os poderes, viram o presidente reafirmando o compromisso de defender a Constituição, que está previsto no artigo 78 da Carta, e que integrou o termo de posse dele perante o Congresso Nacional? Não aconteceu nada disso. Ele só emprestou legitimidade e disse que não iria negociar nada com ninguém. Aí à noite, seguindo nessa toada, ele deu espaço nas próprias redes sociais para um ladrão, confesso, que é o ex-deputado Roberto Jefferson, denunciar um golpe em curso que ele enxerga, Roberto Jefferson, envolvendo o STF, o Maia e o Alcolumbre. Aliás, o Roberto Jefferson, entrevistado depois, não pelos blogs lá que fizeram uma ode a ele no dia, mas entrevistado depois pela imprensa livre, perguntaram como ele sabe disso, ele falou, não, é o que chegou até mim. Aí, ou seja, fake news, né? Bom, e aí vem a vantagem da Constituição escrita. Vários ministros do Supremo
deputados, senadores, empresários, líderes de todos os cantos lembraram ao presidente que ele protagonizou uma sequência de absurdos. Não vem muito ao caso se ele precisava ser lembrado disso ou não, né? Vem ao caso o fato de que essas pessoas todas mostraram à sociedade que tem gente atenta e que tem muita gente atenta. E quando eu me refiro a gente atenta, eu me refiro às pessoas certas, aquelas que não podem descuidar. E a gota d'água, nesse sentido, a favor da liberdade, foi o ministro da Defesa, que soltou uma nota reafirmando o compromisso das Forças Armadas com a Constituição. Bom, nós estamos num momento em que o Brasil é atacado por uma doença séria, que é o coronavírus. O coronavírus ataca a população dos países. O coronavírus não tem cura, mas ele pode ser vencido pelo organismo, não tem um remédio que o cure ainda, você toma e acabou, ainda não tem. Não tem uma vacina para que ele não entre no organismo, mas ele pode ser vencido se a gente adotar as providências sanitárias adequadas. Vamos torcer para que a gente esteja no caminho da luz, é isso que a gente espera. Agora, o coronavírus ele ataca as pessoas, mas ele não faz o país ficar doente. O país só fica doente quando as instituições desse país são contaminadas. Um integrante de uma instituição até pode cambalear, dar uma bobeada, dar uma escorregada, mas quando as instituições são fortes e o seu sistema imunológico é forte e reage, o vigor nacional para em pé, fica em pé. Foi o que aconteceu. O presidente escorregou no domingo durante o dia, escorregou de novo à noite, falou para golpistas pela manhã sem censurá-los, deu espaço para um corrupto denunciar um golpe à noite sem censurá-lo, e as instituições todas reagiram com força para deixar claro: não há espaço no Brasil para soluço aventureiro. Houve intervenções no passado. Ontem a gente chamou a atenção, foram várias as intervenções militares no passado, são parte da nossa história. Elas aconteceram porque as instituições estavam esgarçadas. Não tinham mais onde se agarrar, agora é diferente. A gente elegeu democraticamente um presidente, ele se chama Jair Bolsonaro, tem alçada, tem espaço de atuação, tem responsabilidade e tem obrigações. E entre as obrigações está comandar um país montado sobre um sistema que tem executivo e legislativo e judiciário. 3 poderes funcionando de forma independente. Deveriam funcionar também de forma harmônica, como manda a Constituição, e cabe aos 3, né, aos chefes desses 3 poderes, trabalhar nessa direção. A harmonia pode até ser um, sonho de uma noite de verão, mas é missão constitucional para cada um dos 3. Quando o presidente aproveita a saidinha do Palácio da Alvorada na manhã de ontem para reafirmar o compromisso dele com a democracia, depois de uma reação generalizada das instituições, a gente vê que valeu a pena a gente escrever a Constituição e não apenas a gente contar com a memória das pessoas. Até porque o presidente, na sua memória, ao se referir ao que havia feito e vivido e testemunhado no dia anterior, tinha uma leitura muito particular dos fatos. O ideal é que um prédio nunca passe pelo teste do fogo. Que nunca conheça um foco de incêndio, miúdo que seja. Mas mais importante do que isso é que esse prédio tenha sistema de segurança que seja capaz de proteger os ocupantes se o incêndio acontecer. O ideal é você nunca bater o carro, mas se bater, é importante que o cinto de segurança funcione, que o airbag abra. O mesmo acontece com a democracia. Ela pode ser testada, ela vai ser testada, a Constituição vai ser colocada à prova. Ela foi colocada à prova várias vezes desde que foi escrita. Em alguns momentos ela mostrou que ela é falha e acabou sendo reescrita, a reforma da Previdência. Mas tem pedaços da Constituição que formam as tais cláusulas pétreas que não podem ser modificadas. E os princípios constitucionais, como independência e harmonia entre os poderes, são cláusulas pétreas. Então, foi muito bom ver o presidente se explicando ontem, de manhã, falando com seu jeito peculiar, duro, mas se explicando,
Foi um espetáculo democrático, bacana perceber que o presidente até pode errar num dia, e pelo compromisso constitucional que ele assumiu e pela vigilância institucional que a gente viu no Brasil, ele voltou a público para desanimar as vivandeiras, os Jeffersons, e animar a sociedade que espera do presidente que lidere um processo de transformação que a gente precisa para ganhar o quê? Maturidade social, maturidade econômica, maturidade política, porque ficou claro nesses episódios dos últimos dias que a gente tem maturidade institucional. E essa maturidade institucional, ela está acima de todos nós, pronta para defender a liberdade e a democracia. Então, é muito importante o que a gente viu ontem, mais do que o que a gente viu no domingo. Domingo, vamos atribuir ao escorregão. Ontem foi um chamamento nacional de todas as instituições que, vamos dizer assim, vamos usar o verbo, sensibilizou o presidente para ele dar e participar do espetáculo democrático na véspera do Dia da Liberdade.